No livro de Filipenses, capítulo 13, eu quero ser breve nessa noite, mas eu tenho algo da parte de Deus. Desde já eu agradeço a Deus, agradeço a igreja, o pastor desta igreja, pela confiança, pela autoridade, pela vida de cada um de vocês, amém? Filipenses capítulo 13, quem encontrou, diga eu. 3. Me perdoa. Vocês estão. É difícil falar aqui para vocês, tá? Me desculpa, é 3. Versículo 12 em diante. Vamos ler que nos diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Tome o seu assento, por gentileza, e dobra toda a sua atenção aqui, porque eu vou ser muito rápido. Aleluia. Paulo está falando uma verdade sobre si próprio. Paulo está falando uma verdade sobre si próprio. Ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado. Paulo está afirmando que ele ainda não alcançou a perfeição espiritual ou a plenitude do conhecimento de Cristo. Então Paulo está falando dele próprio. Não que eu já tenha alcançado. Por quê? Porque no dia que eu alcançar esta perfeição espiritual e este conhecimento pleno em Cristo, essa estrutura física é tirada da terra. Então o que Paulo está falando aqui é muito profundo, e é uma verdade neste contexto. A verdade é que Deus quer me fazer melhor antes de me fazer maior. Olha para cá, eu vou ser breve. Isso significa que eu ainda estou em um processo de melhoria e não em processo de crescimento. Eu estou em um processo de melhoria e não em um processo de crescimento. Porque se tratando do meu caráter, do meu temperamento, da minha personalidade, das minhas ações, das minhas emoções, dos meus sentimentos, Deus não quer me fazer crescer, Deus quer me fazer melhor. Uma coisa, olha para cá, é meu ministério crescer. Outra coisa é o meu caráter e a minha personalidade melhorar. Até porque tem muita gente que cresce no ministério, mas piora no caráter e na personalidade. Você está comigo aí? Diga amém. Então, ministério não transforma caráter, dom não transforma caráter, talento não transforma caráter. O que transforma caráter é o Espírito Santo e a renovação da mente,
Por isso Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o ministério não melhora caráter. Até porque eu conheço muita gente que tem ministério e piorou. Antes dele ter, ele era até melhor. Mas depois que ele recebeu um título, um posto, uma confiança, uma cadeira, ele piorou em vez de melhorar. Então o ministério não melhora ninguém. O que melhora eu e você é a palavra e o Espírito. É a renovação da minha mente. É isso que vai me transformando. Então, Deus não pode dar um anel, um trono para José só porque ele cresceu no ministério interpretando sonhos, mas não melhorou como pessoa. Deus vai dar anel e trono para um José que, mesmo sendo traído e vendido por seus irmãos, ele melhorou como pessoa a ponto de não sentir mágoa dos irmãos. Então a prova que o meu ministério cresceu não está na quantidade de vezes que eu prego, que eu canto, ou na quantidade de convites que eu recebo, ou na quantidade de lugares que eu vou. Não. Ou na posição que hoje eu me encontro. A prova que o meu ministério cresceu, quando eu olho para o texto, não está nisso. A prova que o meu ministério cresceu está no quanto eu melhorei como pessoa, a partir do momento que Cristo começou a habitar em mim. O quanto eu melhorei, não quando eu recebi uma credencial eclesiástica, mas o quanto eu melhorei quando Cristo passou a habitar em mim. Isso me fez ser melhor. É isso que me faz ser melhor. Quanto mais eu como da carne e bebo do sangue, mais de Cristo tem em mim e mais melhor eu vou ficando. Então, o primeiro processo de Deus em mim é de me fazer melhor antes de me fazer maior. Deus não está preocupado em me fazer melhor, em te fazer melhor, maior. Deus está preocupado em me fazer melhor. Porque a pior coisa para Deus é ver alguém que cresceu, mas não melhorou. A pior coisa que tem para Deus é quando Ele olha para alguém que cresceu no ministério, canta bem, prega bem, é um espetáculo de pessoa, mas é nariz empinado, mas é egoísta, é metido, eu não falo pro ciclano, aí eu não tenho isso, eu tenho que mimimi. Ele cresceu diante dos homens, mas ele não melhorou diante de Deus. É maravilhoso. Você pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas se você não melhorar diante de Deus, o seu dom não é nada, o teu talento não é nada, a tua habilidade não é nada, porque Deus não quer me fazer apenas crescer, Ele quer me fazer melhorar. Então, Filipenses capítulo 3, nós estamos caminhando. É um chamado a uma consciência progressiva, a uma evolução, a uma projeção da minha mentalidade cristã. Aí no verso 13, Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
mas uma coisa eu faço. Paulo aqui está dizendo sobre o trabalhar de Deus em mim e o trabalhar meu em Deus. Olha aqui, quando é que Deus deve trabalhar em mim? E quando é que eu preciso trabalhar em Deus? Como eu sei disso? Porque o texto diz assim: mas uma coisa agora eu faço. Então olha aqui, não é Deus quem faz, não é o Espírito Santo que faz, não é Jesus quem faz, sou eu quem faço. Então eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo em fazer aquilo que eu tenho que fazer e não esperar que Deus faça por mim. Então uma coisa eu faço, porque todas as coisas Deus fez por você e Deus fez por mim. A obra de descer do trono Ele fez, a obra de se despir de toda a sua glória Ele fez, a obra de se tornar semelhante a nós Ele fez, a obra de subir na cruz Ele fez, a obra de Deus amar o mundo Ele fez, a obra do Espírito Santo consolar, convencer e converter Ele fez. Agora o que é que você tem que fazer? O próprio texto responde, é só ler. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Glória a Deus. Olha aqui, existe aqui um entendimento, uma tridimensionalidade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Então olhe para cá, ele está se referindo ao passado, ao presente e ao futuro. Então surge uma pergunta: quais são as 3 coisas que eu tenho que esquecer que Paulo fala? Existem 3 coisas que eu tenho que esquecer, mas antes de eu te falar em rápidas palavras quais são essas 3 coisas que eu preciso esquecer, primeiro eu preciso e tenho que te fazer uma outra pergunta: o que é esquecer? Para você responder essa pergunta, essa resposta, ela se torna mais fácil se você pensar nela a partir da perspectiva de Deus. O que é esquecer? Então, dentro desse parâmetro, nós vamos caminhando, porque vai surgir uma outra pergunta. A pergunta é: Deus esquece? Se Deus não esquece, por que Ele está mandando eu esquecer? Agora, se Ele está me mandando esquecer, é porque Ele esquece. Glória a Deus. Você está aí? Diga amém. Amém. Então, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Por mais que pareça um incômodo pessoal, o que é que tem no cemitério que nunca morre? E é mais horripilante em uma forma alegórica do que um fantasma. Eu vou responder para nós ganhar tempo. Existe algo no cemitério que nunca morre. E esse algo é mais arrepilante de forma alegórica do que um fantasma. A coisa que tem no cemitério que nunca morre são as lembranças e as memórias. Nunca morre.
Recentemente agora, eu estive no cemitério, para ser mais exato, no túmulo da minha mãe. Porque no dia do enterro dela, eu não fui até o lugar que ia sepultá-la. Eu não consegui, eu fiquei dentro da capela velório. E agora, quase 3 anos depois, e depois eu falo por quê. Eu tive que ir lá. E eu fui com a minha esposa foi no dia e viu aonde ela foi sepultada. E quando eu cheguei no portão do cemitério, eu falei para ela, fique aqui e me aponte aonde ela está. E ela falou, ela está mais ou menos ali. E eu fui. E quando eu cheguei diante do túmulo dela, as lembranças e as memórias reviveram. Nunca morre. Quando eu cheguei no túmulo, toda a lembrança, todas as memórias vieram. Aí quando eu ouço Deus falando dos vossos pecados, não me lembrarei mais, porque eu jogarei no mar do esquecimento. E parando para entender que o que está vivo no cemitério são memórias e lembranças. Porque a única coisa que não existe no cemitério é a projeção do amanhã. Porque você não faz planos, você não projeta encontrar com essa pessoa amanhã. Olhe para cá. Porque o cemitério, porque no cemitério não existe progressão, só existe regressão. Então, eu sabendo que a pessoa que está lá no cemitério, eu não vou encontrá-la no amanhã, eu não vou conversar com ela no amanhã, eu não vou bater papo com ela no amanhã, eu não vou assistir uma série com ela no amanhã. Ela só existe nas minhas memórias e nas minhas lembranças. Como eu queria que você estivesse comigo. E que biblicamente eu tenho que trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Então é aqui que entra uma questão de consciência daquilo que eu devo esquecer e daquilo que eu devo lembrar. Eu estou tão animado, mas vocês não estão me ajudando. Então, eu tenho que lembrar. Então, se eu tenho que lembrar, por que Paulo vai dizer? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu quero saber o que é que eu tenho que esquecer. E eu quero saber o que é que eu tenho que lembrar, que me dá esperança. O que é importante que eu lembre. E o que não é tão importante a ponto que eu esqueça. Paulo foi cirúrgico quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não está dizendo, olhe para cá, esqueça o teu passado. Este é um dos maiores erros que a maioria comete nesse texto. Ele não está dizendo, esquece o teu passado. O texto está falando das coisas que para trás ficaram. Porque tem coisas do meu passado que eu preciso trazer recorrentemente para o meu presente. Está no passado, mas eu preciso trazer, buscar recorrentemente para o meu presente. O dia que Cristo me encontrou está no passado, mas eu preciso trazer para o meu presente. O dia que Cristo me salvou, o dia que Cristo me libertou, me limpou, purificou, perdoou, separou, consagrou. Está no meu passado, mas eu preciso
preciso trazer para o meu presente, porque isso me dá esperança. Eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Não existem configurações históricas da minha experiência de vida passada que servem como memorial. E a palavra memorial na Bíblia, ela é o testemunho de que Deus foi no passado, Deus é no presente e Ele continuará sendo no futuro. Deus foi no passado, Deus é no presente e Ele continuará sendo no futuro. Aleluia. Porque tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a imutável de Deus permanece. A confiança de Deus permanece, porque Ele é imutável. Vem geração e vai geração, mas Ele é o mesmo. Então tem três coisas no texto que Paulo vai dizer que ficou para trás. Não é que tem que ficar, não é que ficará. Paulo vai dizer assim: ficou para trás. Glória a Deus. A primeira coisa, eu vou te mostrar, está no texto que nós lemos, verso de número 4, Filipenses 3, número 4. Bem que eu poderia confiar, eu vou ler para ganhar tempo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. A primeira coisa que tem que ficar para trás, as memórias da carne. As memórias da carne. A segunda coisa que tem que ficar para trás, verso 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Marcas do passado tem que ficar para trás. Verso de número 6: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à lei, fariseu, o velho eu orgulhoso. Então existem três coisas que tem que ficar para trás: as memórias carnais, as marcas do meu passado e o meu velho eu orgulhoso. Você está aí? Diga amém. Porque tudo aquilo que você consegue dar as costas está morto para você. Glória a Deus. Mas tudo aquilo que você fica de frente sempre estará vivo para você. Por isso, quando você chega em um cemitério e olha para o túmulo, você está de frente, as memórias e as lembranças revivem novamente. Então esquecer não é simplesmente lembrar sem sentir dor. Essa é a definição mais simplória da palavra esquecer. Por isso, quando você ouve Deus dizendo: dos teus pecados eu não me lembrarei mais, Ele na verdade está dizendo: eu vou dar as costas para Ele. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou dar as costas. Agora me escute, para me encerrar. Deus nunca vai dar as costas para o teu passado. Deus sempre vai dar as costas para os teus pecados. Aleluia. Você está aí? Porque Ele vai dizer assim: olha, lembra-te de onde tu caíste. Então Deus lida com o nosso pecado e o nosso passado. Deus, Ele não esquece o nosso passado. O que Ele esquece é aquilo pelo qual Ele decidiu dar as costas. Então Deus esqueceu os seus erros do passado, os seus erros do presente e os seus possíveis erros do futuro?
Sim. Glória a Deus. Até mesmo teus erros do futuro. Olha aqui, Deus já esqueceu. Glória a Deus. Porque Deus, Ele já está no seu futuro. Você não chegou lá. Você está aqui. Mas Deus já está lá no teu futuro. Esquecendo os possíveis pecados que você vai cometer, sendo que você ainda nem chegou lá. Porque a onisciência dele já previu isso. No futuro eu vou errar, eu vou pecar, eu vou cair, eu vou mentir, mas ele já está lá me esperando e dizendo: para os teus erros, para os teus pecados, eu viro as costas. Deus esquece do meu passado? Não. Deus não esquece do meu passado. Porque Ele vai dizer assim: olha, lembra-te onde tu caíste. Vai para cá. E eu vou encerrar. Lembra-te onde tu caíste. Por quê? Por quê? Porque eu estou aqui, ó, parado no ponto da tua queda. Você seguiu adiante. A vida andou. Você fez novas amizades, entrou em novos empregos, conquistou sua casa, seu carro. A vida seguiu. Mas Deus está parado aqui esperando você voltar. Cadê o Arthur? Arthur saiu? Chega aqui, Arthur, faz favor. É rapidinho, eu vou finalizar isso aqui, ó. Fica ali, Arthur. Cadê aquele jovem de camisa preta lá no sol? Vem cá, vem cá. O que é pregar, irmão? É fixar bem. Eu vou fixar isso aí na sua cabeça. Vem cá. Leandro, faz favor, Leandro, vem cá. Vem cá, Leandro, me ajuda a pregar, Leandro. Eu tenho 15 minutos só. Fica aqui, jovem, fica aqui. Vou mostrar para ele como que funciona. Vira para cá. Fica virando para lá. Vira para cá. Você para cá. Olha aqui. Essa é a engrenagem da vida. Essa configuração não vai mudar. Futuro, presente e passado. Você está aí? Diga amém. Amém. Eu vou resumir minha mensagem tudo isso aqui. Então me escute. O teu presente, esse aqui é você, sempre será maior do que o teu passado. Glória a Deus. Não estou falando de forma pejorativa, não. Entende? Você está entendendo? O teu presente sempre será maior do que o teu passado. Porém, o teu futuro será maior do que o teu presente e o teu passado. Escute. Esse aqui é você. Vire para o seu passado. Toda vez que você parar de olhar para o futuro e se focar no teu passado, você vai estagnar. Mas toda vez que você der as costas para o teu passado e olhar para o teu futuro, você vai avançar. Eu estou animado nessa noite. O teu futuro não depende de Deus. O teu futuro depende de você. Agora, olha aqui, eu vou encerrar. Vou encerrar aqui. Deus, você está limitado ao tempo, porque você é espaço, tempo e matéria. Todos nós somos isso. Então você não consegue voltar no teu passado e consertar o que você fez. E você não consegue ir para o teu futuro, porque você está preso na matéria, no presente. Você só vive o hoje. Você está aí, diga amém. Então aqui, passado, presente e futuro. Porém Deus não é tempo, não é matéria, não é espaço. Deus é espírito. Deus transita no passado, Deus transita no presente e Deus está no teu futuro.
Só que existe um detalhe. Leandro, anda sem sair do lugar. Isso aqui é você. Você caiu lá atrás. Continua andando, para não, está cansado. Não, é assim mesmo. Você caiu lá atrás. Em algum momento você deixou de ser espiritual, abandonou a fé, abandonou Deus, abandonou o primeiro amor, largou tudo e seguiu. Você está andando, você casou, você conquistou uma nova profissão, você tem um bom carro, você tem um bom emprego, tem uma boa casa, mas você tem um vazio dentro de você. Porque você anda, por mais que você pareça que conquistou, há um vazio dentro de você. Só que Deus é misericordioso, irmão. Sabe o que Deus vai fazer? Só Ele pode fazer isso. Ele vai abrir um portal aqui no tempo, ó. Olha para cá. É a única vez que Ele vai permitir você acessar o teu passado. E quando Ele abrir o portal, filho, Ele vai estar aqui dizendo: eu abri o portal, não para olhar para o teu passado, mas para você vir dizer: lembra-te de onde tu caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Aí você vem, agora Deus vai andar com você para o teu futuro. Você não vai conseguir acessar o passado. Só Deus abre um portal. E o portal é Ele aqui, mandando o Espírito Santo dizer: lembra-te de onde tu caíste. Você está vivendo, você está seguindo, as coisas parecem estar dando certo, mas há um vazio enorme dentro de você. Ele está dizendo: volta. O pior erro que nós podemos cometer é viver, é reviver as coisas do passado, as coisas do presente e as coisas do futuro. Ficar vivendo coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro. Olhe para cá. Depressão é viver coisas do passado. Ansiedade é viver coisas do futuro. Estresse é viver o presente com preocupação desnecessária. Então quem está em depressão, ele está vivendo o passado. Ele não saiu de lá, ele está preso no trauma do passado. Oh, Deus. Quem vive ansioso, ele está vivendo o futuro, sendo que ele nem chegou lá. Quem vive estressado está vivendo preocupado com coisas desnecessárias que nunca irão acontecer. Então Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o... E esse alvo não é a casa, esse alvo não é um carro, esse alvo não é a Europa, esse alvo não é nada material, esse alvo é Cristo. Eu prossigo para Cristo. Eu ando sempre em prol de Cristo. Cristo é o meu alvo. Então as coisas do passado só aparecem no presente quando elas não são ressignificadas. Você está aí? Posso encerrar? Então me escute. 3 minutos passou. Havia um certo aluno que morava em uma aldeia. E todo dia o seu mestre ia naquela aldeia lhe ensinar. E certo dia, quando o mestre apareceu, ele via com os
costas. E o aluno, vendo o mestre, ele olhou para o mestre e perguntou para si: eu vou ao encontro dele e pego o saco? Eu espero ele chegar até a mim para me poder perguntar se ele quer que eu carregue o saco? E ele ficou nessa. E nesse pensamento desse aluno, o mestre veio com o saco pesado nas costas e passou por ele. E ele entendeu que ele deveria seguir o mestre. Então ele seguiu o mestre, mas perguntando na mente dele: será que ele vai achar ruim comigo porque eu não ofereci pegar o saco? Será que eu tinha que pegar esse saco lá atrás? Será que ele quer me ensinar alguma lição com esse saco? Será que ele vai me xingar depois porque ele está carregando esse peso? E ele confrontando na mente, até que o mestre chegou na beira de um rio, colocou o saco na beira do rio e atravessou o rio. E o aluno atravessou atrás. E o aluno olhava para o mestre e olhava para o saco. O saco tinha ficado na margem do rio. E quanto mais o mestre ia andando no horizonte, o saco ia ficando para trás. Até que o aluno não se aguentou e perguntou: mestre, e o saco? O mestre respondeu: saco? Que saco? Aquele saco que o senhor veio, encontrei com o senhor na aldeia, e agora na margem do rio o senhor deixou ele lá, aquele saco pesado. O mestre olhou para ele e falou para ele assim: o saco, eu deixei ele lá na margem do rio, mas você trouxe ele até aqui. Fique de pé. Olha para cá. O mestre é Deus, o aluno é eu e você, o saco é o passado, que Deus já deu as costas, deixou lá na margem do rio, mas você anda com Deus todo dia perguntando: ó Deus, e aquele pecado meu, você já perdoou? Ó Deus, e aquele pecado meu, você já esqueceu? Ó Deus, e aquele erro que eu cometi, o Senhor não vai lembrar mesmo não? Ele está dizendo: eu já lancei